Ok. Bom, então na última aula eu mandei um vídeo para vocês bem explicativo que falava sobre os quinidários, né? Os quinidários é aquele filo que vem logo depois dos poríferos. Os poríferos a gente viu que ele não tinha nenhum tipo de tecido, né? E os quinidários são os primeiros a apresentar essa formação tecidual e de órgãos, tá? Quinidários, eles recebem esse nome porque eles possuem uma substância bastante urticante, que quando entra em contato com a presa, ele provoca queima, tá? Que provoca paralisia da presa e assim ele consegue se alimentar ou mesmo fugir se for um predador, tá? A gente tem aí, eles surgiram há mais ou menos 600 milhões de anos e foram os primeiros seres a apresentar um sistema, até porque os poríferos não tinham nenhum sistema. Hoje, nós temos mais ou menos 11 mil espécies descritas, tá? Sendo que os principais representantes que a gente tem aí são as águas-vivas, né? E os corais, que são formados pelos pólipos, tá? Os pólipos são são quinidários que vivem fixos a algum substrato, tá? Mas eles também podem apresentar movimentação de acordo com a disponibilidade de alimento, tá bom? Uma coisa que é interessante é que a água viva, ela se movimenta por um movimento de jato-propulsão, tá? Então, ela faz aquele movimento de jato-propulsão. E os pólipos, que são fixos aos substratos, eles fazem movimento de cambalhota. Então, eles encostam os tentáculos no chão e desprende a parte que fica como se fosse o pé, a base dele. E aí vira uma cambalhota. E assim ele vai fazendo quando necessário ele trocar de lugar, por exemplo, tá? Então, eu acho bastante interessante a gente falar desse movimento que tanto as medusas quanto os pólipos fazem, tá? Bom, as medusas, então, têm o corpo gelatinoso em forma de guarda-chuva, tá? E aí ela tem a boca ventral no meio dos tentáculos. E os pólipos, eles vivem fixos no substrato, tá? Tem uma forma tubular e tem a sua boca virada para cima. Esses formam as colônias que dão origem aos corais, ok? Tranquilo? Tranquilo. Pera, prof. Qual que é mesmo que prende as patinhas e dá cambalhota? Os pólipos. Ah, Os pólipos são aqueles que formam os corais, tá? tá. Tranquilo? Deixa eu aceitar o João aqui que ele tá chegando agora. E enquanto as medusas, elas fazem movimento de jato propulsão, que a gente fala. Ok? Posso continuar? Sim. Ótimo. As medusas, elas podem viver elas podem viver isoladas ou andar em grupos, tá? E a gente tem as colônias que são formadas pelas caravelas, que a colônia formada por uma caravela, ela parece um único indivíduo, mas são vários indivíduos juntos formando aquela caravela, tá? A caravela tem o aspecto de medusa, mas elas são vários animais juntos, tá? Então ela tem essa diferença aí da medusa. Os Prof, que... Oi. porque alguém me ligou. O que que a senhora falou? Que nós temos as caravelas também nesse grupo. E as caravelas, elas são uma colônia, elas não são um único indivíduo. Elas são formadas por vários indivíduos no mesmo lugar, então cada um faz o seu compartilhamento de tarefas ali, e ela dá a impressão de ser um único indivíduo. Legal, né? Bom, os quinidários, então, eles apresentam os tentáculos, tá? Que a gente chama de células, a gente chama de quinidocistos. Esses tentáculos têm uma substância bastante urticante, tá? Bastante agressiva para as suas presas.
E para os predadores, o que ele pode causar? Ele pode causar queimaduras, paralisias e dependendo da quantidade dessa substância que é lançada, pode provocar até a morte, tá? Nós, seres humanos, é bastante comum ter acidente no litoral com água-viva. Nós sofremos queimaduras de até 3º grau, dependendo do número de indivíduos que toca na nossa pele, tá? Então, assim, é muito difícil a gente ver um caso de morte sendo provocada por água-viva. Por quê? Porque nós não estamos no cardápio dela. Então, nós somos animais muito grandes para que ela possa causar a morte. Mas ela causa, sim, queimaduras que fica de até 3º grau ali, que formam bolhas, bem agressiva a queimadura que ela pode provocar na gente, tá? Esses animais, eles são carnívoros, tá? Ou na verdade, todos eles são carnívoros, tanto os pólipos quanto as medusas. Então, eles se alimentam ali de pequenos animaizinhos aquáticos e também de partículas que estão em suspensão na água, tá? Então, a maior alimentação deles aí é de pequenos peixes, crustáceos, que estão ali disponível próximo deles. A água-viva, como ela se locomove com maior facilidade, ela busca o seu alimento mais fácil. Agora, os pólipos, eles ficam esperando o fluxo ao seu redor, tá? Eles já possuem uma cavidade digestória, onde tem a boca. Como eles são protostomados, a gente fala, eles originam a boca antes do ânus. Só que esse animal ainda não tem ânus, só tem uma abertura, tá? Então, eles têm um sistema digestório incompleto, a gente fala, porque ele só tem uma abertura. Pelo mesmo local que entra o alimento, os restos também saem, tá? Então, a gente fala que esse animal, ele tem ainda um sistema digestório incompleto, porque ele não tem ânus, tá? Quando esses animais, então, capturam uma presa, eles levam essa presa para a boca, usam seus tentáculos, tá? E aí, no interior da cavidade digestória, o alimento é digerido por enzimas. E aí a gente fala que parte da digestão desses animais é extracelular, porque acontece dentro da cavidade gastrointestinal ou cavidade digestória, e parte da digestão dele ainda é intracelular. Por quê? Ele ainda precisa da atividade das células para estar fazendo a digestão dos seus alimentos, tá? Então a gente tem essa característica ainda dentro dos quinidários. Então, a digestão deles ainda é intra e extracelular. Os quinidários, eles têm uma epiderme que reveste todo o seu corpo externamente, tá? E internamente, a gente fala que eles têm uma gastroderme. Essa gastroderme é o tecido que reveste a cavidade digestiva. E entre a epiderme e a gastroderme, tem uma camada bem gelatinosa, como se fosse um citoplasma ali, chamado de mesogleia, tá? Esses animais, como eles têm muitos tentáculos, eles têm uma simetria que a gente fala de simetria radial. O que é uma simetria radial mesmo? Vocês lembram? Quem sabe me dizer? É que tem várias simetrias. Dá para fazer pela metade, pelo lado, pela Exatamente. diagonal. Tem vários eixos de simetria. Muito bem. Bom, esses animais também já apresentam neurônios, então eles são os primeiros a apresentar um sistema nervoso, que a gente fala que é um sistema nervoso formado por rede. Então, é um sistema nervoso muito simples, chamado de sistema nervoso difuso, tá? E aí entra em contato direto com as células sensoriais ali recebendo os estímulos do meio e transmitindo esses impulsos para dentro do seu organismo. Os quinidários não têm ainda sistema respiratório, então as trocas gasosas acontecem entre as células, num processo que a gente chama de difusão, tá? Então, as trocas gasosas dos quinidários é feita por meio da difusão, ok? Tranquilo? E a reprodução? A reprodução é algo bem legal.
esses animaizinhos, eles fazem uma reprodução. Eu tô na página 138 da apostila de vocês, tá? Quem tá me acompanhando aí com a apostila, eles podem fazer reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá? A reprodução assexuada é a reprodução mais comum que acontece entre eles. E ela é bastante frequente nos pólipos, tá? Os pólipos são aqueles que ficam fixos nos substratos, que eles têm um aspecto como se fosse uma arvorezinha, tá? E aí o que ele faz? Ele desenvolve um broto no seu corpo principal, e aí esse brotinho se desprende e vai encontrar um ambiente onde ele vai se fixar e vai se desenvolver em um pólipo adulto. Esse pólipo adulto é idêntico ao pólipo que lhe deu origem, não tem variabilidade genética. Então, a reprodução, quando a gente fala que é uma reprodução assexuada, não tem variabilidade genética. Já os quinidários, como as medusas, elas podem ter tanto sexos separados como serem hermafroditas, tá? E na reprodução... Oi! O que é uma hidra? A hidra? A hidra, deixa eu ver se tem uma imagem aqui da hidra para eu te mostrar. Todos eles são bastante parecidos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma hidra e aí eu mostro para vocês. Bem bonita. É tipo parte de um coral? É uma medusa, na verdade, né? Deixa eu mostrar uma imagem de uma hidra. Tem uma bem bonita aqui que eu achei na internet. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esses animais, eles são bem bonitos, porque eles têm o corpo translúcido, né? Eles são bem diferentes. Aqui, deixa eu compartilhar a tela e você vai ver. A hidra é a nossa água-viva, tá? Ah, tá. É a nossa água-viva, a hidra. Então, a gente tem as hidras aqui. Essa é uma hidra. É que na apostila ela tá diferente. Tá? Eu já vi essa imagem, prof. Já? Nossa, que bonito. Mas eu vi. Muito bonita, né? Ela é bem bonita. Prof, meu cérebro travou. O que é isso? É uma hidra. E a apostila não traz uma caravela, né? Não. Ó. Na apostila mostra que essa é a hidra, ó. Pera. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Deixa eu achar uma outra imagem aqui também, para eu mostrar a caravela para vocês. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui tem uma imagem bem bacana que eu vou conseguir mostrar para vocês a reprodução. Aqui. Deixa eu compartilhar. Aqui, ó, Micaela. Essa aqui é uma imagem bem legal de uma hidra, ó. Ela tem a boca aqui do lado de cima, tá? Seus tentáculos, o corpo todo transparente, tá? E aí ela tem aqui o que eu acabei de falar, que é a epiderme. Ela tem a mesogleia entre a epiderme e a gastroderme. E aí ela tem aqui a sua cavidade gastrointestinal, sua cavidade digestiva. Essa aqui é uma imagem bem bonita de uma hidra. Tá bem parecida com a da apostila. Hã? É uma anêmona? É uma anêmona, isso mesmo, é uma anêmona. Popularmente é a anêmona. Aqui tem a imagem do quinidocílio, ó. Sempre fica esse quinidocisto fica para fora, que é ele que entra em contato com o predador ou com a presa, e aí ele ativa essa tampinha aqui, ó, que a gente chama de opérculo. E aí o que acontece? Esse opérculo abre e manda o filamento urticante para fora, ó. E aí é quando ele vai paralisar a presa. Tá vendo? Que legal?
Legal. E aí, normalmente ele paralisa a presa para depois digerir, tá? Aqui a gente tem duas imagens bem bonitas também, ó. Aqui de uma medusa, que tem a forma de guarda-chuva. Prof, eles fazem que nem as cobras, né? Que é a água viva, mais conhecida. E aqui a imagem de um pólipo, tá? Que os tentáculos são voltados para cima. Tem a forminha de um jarro aí, tá? E aí aqui a gente tem a reprodução que eu vou falar agora, que é a reprodução sexuada para vocês aí, que na apostila de vocês está na página. Deixa eu ver em qual página que está a reprodução sexuada de vocês. Tá na 139. 138. Ah, 139, tá. A imagem da reprodução nossa, sexuada. a medusa, então, ela cresce tipo um pólipo e daí ela vira? Sim, exatamente. Então, na reprodução sexuada, o que a gente tem ali? Então, ocorre a formação dos gametas, né, tanto feminino como masculino, dentro das gônadas, tá? E aí, os espermatozoides, que são os gametas masculinos, eles são liberados na água e eles vão nadar em busca do gameta feminino, que é o ovócito. E aí, quando eles encontram esse ovócito, dentro da medusa feminina, ocorre a fecundação. Então, a gente fala que ocorreu uma fecundação interna. Depois que fecundou, desenvolve, origina o embrião, tá? Que vai se desprender da medusa adulta, né? E aí ela vai formar uma hidra jovem, forma um pólipo jovem. E nesse caso, não há estágio larval, ocorrendo aí o desenvolvimento direto, tá? Mas só que existe um outro tipo de desenvolvimento que ocorre a formação de uma larva, tá? E daí a gente fala que ocorre o desenvolvimento indireto. E é a imagem que eu acho que a apostila de vocês não traz. Ah, traz sim. A de vocês traz com o desenvolvimento, com a formação de uma larva. Então, aqui, ó, vocês têm aí, na apostila de vocês, deixa eu compartilhar a imagem da apostila de vocês, que essa imagem tá boa. Ah, então tem duas fases. A fase de pólipo é a passageira e a de medusa é predominante? Não é como os vegetais, que tem uma fase dominante e uma fase predominante. Essa daí, ela vai ser a fase de desenvolvimento dela, tá? Todas elas, num momento da vida, vai ser um pólipo, tá? Ó, então vamos lá. Olha que legal. Então, eu tenho a medusa macho aqui, ó, e eu tenho a medusa fêmea aqui. O macho liberou os espermatozoides que vão entrar no corpo da fêmea e vai fazer a fecundação interna. Aí forma um zigoto, esse zigoto é liberado, tá? E ele se desenvolve em uma larva, chamada larva plânula. Essa larva plânula, ela se fixa no substrato e dá origem a um pólipo jovem, tá? E aí esse pólipo jovem, ele vai se desenvolver em um pólipo adulto. Esse pólipo adulto, ele vai fazer a reprodução assexuada. O que é a reprodução assexuada? Ele vai liberar estróbilos, tá? O que são estróbilos? São fragmentos que vão dar origem a uma medusa jovem. E aí essa medusa jovem se desenvolve e origina as medusas adultas, que fazem reprodução sexuada. Então, a gente viu lá atrás que as medusas, ó, elas podem fazer a reprodução assexuada ou a reprodução sexuada. Eu falei para vocês que essa reprodução assexuada por brotamento é o mais comum e acontece principalmente entre as hidras aqui, entre os pólipos, que é quando eles produzem esses brotinhos aqui, e cada brotinho origina um pólipo adulto, né? E essa reprodução também pode ser nos pólipos sexuada. Quando os espermatozoides vão para dentro do corpo da fêmea, ocorre a fecundação, da fecundação sai o embrião, que se fixa no substrato e dá origem a um pólipo jovem, a uma hidra jovem, tá?
Tá vendo que por enquanto aqui ninguém formou medusa, né? Mas as medusas, elas são formadas a partir de pólipos, né? E elas fazem reprodução sexuada. Deu para entender? Sim? Sim, prof. Sim. Dúvidas, perguntas? Não. Não? Uma dúvida. Tá. E aí, eu não lembro se na última aula eu pedi para vocês fazerem o módulo dos quinidários. Eu pedi para vocês fazerem? As atividades, não. Não, né? Não, Ah, prof. então vocês só fizeram dos poríferos? Sim. Sim. E eu não mandei o gabarito ainda, né? Não. Então eu vou mandar o gabarito dos poríferos para vocês agora. E vocês vão fazer para mim o módulo, acho que é o módulo 54. Que vocês vão fazer para mim agora. Tá ok? Tá. Deixa eu só conferir se é o módulo 54. Isso, módulo 54 e módulo 55. E o para conferir. Tá ok? Eu vou mandar os gabaritos Tá. já para vocês conferirem a apostila. Já vão conferindo que esse é material para prova, tá? E depois eu já vou abrir o espaço no Quemágico para vocês estarem postando a de hoje. Certo? Certo. Então tá bom. Aí, Só tem... acho que não vai dar tempo da gente fazer uma outra chamada depois, né? Que vocês vão demorar um pouquinho São para 3 fazer. páginas de tarefa. É. Bom, conforme vocês vão terminando, eu vou vendo. Se der tempo, a gente faz uma chamada. Se não der tempo, a gente começa na próxima aula os plateumintos. Ok? Tá. Então tá bom. Eu já vou abrir no Quemágico lá para vocês. Tchau, tchau. Tá. Tchau, prof.